Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na nossa EBD virtual. O meu nome é Shirleila e chamo vocês para essa viagem. A nossa aula de hoje fala sobre o Código de Deus, obedecer. Aqui eu ainda coloquei as vogais, mas seria O, B, D, C. Esse é o Código de Deus, obedecer. E obedecer é uma palavra que vem desde lá de trás, desde os primórdios da Bíblia, lá em Adão e Eva. No capítulo 2, versículos 16 e 17 de Gênesis, nos fala sobre uma ordenança de Deus. Ali ele diz para o homem não comer e nem tocar na árvore que está no meio do jardim. Mas o que acontece? Eva vai lá, pega a fruta e ainda oferece para seu marido. Isso desencadeia a desobediência, algo que não é o que Deus gostaria que acontecesse. E por consequência da desobediência, eles são expulsos do jardim. Hoje, nos nossos dias, a palavra obedecer, ela tem perdido um pouco do valor, né? Tem perdido o valor e o seu propósito, principalmente dentro dos nossos lares, dentro das escolas, dentro do nosso ambiente social. Você lembra aquele momento que a sua mãe falou assim: filho, não anda com determinadas pessoas, porque não vai fazer bem para você. Quando a gente ouve um conselho dos nossos pais e seguimos o que eles disseram, estamos obedecendo. E esse exemplo que ele nos dá é para a gente poder observar as pessoas que estão à nossa volta. Quando você decide não obedecer, o que muitas vezes acontece? Às vezes a pessoa que ela disse para não andarmos, essa pessoa nos trai, não é verdade? Vou dar um exemplo assim bem clássico. A mãe fala assim: filho, leva o casaco porque vai fazer frio, ou leva a sombrinha porque vai chover. O que acontece? Não acaba chovendo? Não acaba fazendo frio? Isso nós podemos levar para a nossa vida com Deus. Obedecer ao Senhor nos leva a caminhos bons. Mas nós temos um personagem que se chama Oséias. Oséias? Sim, Oséias, mas não é o profeta. Estamos falando de Oséias. Sim, Josué. Antes de se chamar Josué, ele se chamava Oséias. Eu vou pedir vocês para estarem abrindo em Números, capítulo 13, versículo 1, de um em diante, que vai nos falar um pouquinho sobre isso. Antes ele é Oséias, agora ele é Josué. Vamos, a palavra de Deus nos diz assim, no capítulo 13 de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Lembre-se dessa palavra, maioral entre eles, tá? Essa frase. Envia-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Agora, o versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Vocês vão virar a página, nós vamos para o capítulo 14 e versículo 6, para a gente entender. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra. Entendeu? No capítulo 13, ele ainda era Oséias, mas aqui no capítulo 14, ele vira Josué. Mas por que ele vira Josué? O povo hebreu tinha o costume de modificar o nome de acordo com as situações que ocorriam. Oséias significava salvação em hebraico e Josué significa Deus é a nossa salvação. Olha que coisa mais linda, gente. E vocês sabiam que Josué, ele tipifica Jesus Cristo? Porque, afinal de contas, Cristo
não é a nossa salvação? Então, Josué estava ali para salvar o povo hebreu, para conduzi-los até Canaã. Assim como Cristo, ele nos conduz à vida eterna, nos conduz até o céu. E isso é uma curiosidade que eu nem sabia. Mas olha, gente, por isso que é muito bom a gente estar estudando a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa sempre estar ligado no que a palavra de Deus nos diz. Por isso que é bom a gente estar fazendo devocional, estar sempre tendo esse contato com a palavra de Deus. Josué, por ser obediente, pôde ter momentos marcantes em sua vida. Por obediência, ele teve pessoas certas ao seu redor. Nós vamos abrir agora em Êxodo capítulo 17, versículo 8, que nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E pelo que disse Moisés a Josué, escolhemos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Gente, isso nos mostra que Josué, ele era um homem de guerra. Ele não virou só um agente espiritual sobre o povo hebreu, mas ele também é um homem de guerra. Ele veio para pelejar pelo povo de Israel. E eu vou pedir vocês para a gente dar continuidade no capítulo 24, ainda do livro de Êxodo, que nos diz o seguinte: E então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. E dar-te-ei tábuas de pedra, e ali os mandamentos que tenho escrito para os ensinarem. E levantou-se Moisés com Josué, seu servo, e subiu Moisés ao monte de Deus. Olha que quando a gente anda com pessoas, sabe, com as pessoas certas, olha só para onde elas nos levam. Josué, ele era um homem guerreiro, ele era um homem temente ao Senhor. No versículo 14 diz assim: E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subiu Moisés o monte. A nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E no 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no monte. Josué ficou ali. Moisés poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Moisés decidiu escolher Josué. Josué ficou ali, no pé do monte durante 6 dias junto com Moisés. Imagina, gente, a nossa vida, andarmos com pessoas que nos inspiram, andar com pessoas que brilhem a glória de Deus na sua face. Precisamos sempre voltar e rever as pessoas com quem nós andamos. Sempre é necessário a gente observar as pessoas com quem a gente anda. E ainda mais aqui em Êxodo 33, a gente vai continuar, porque é escola bíblica, gente. Bíblica é o quê? É Bíblia. Então a gente vai continuar varrendo a Bíblia. Vamos lá. No capítulo 33, nos diz assim no versículo 8: E aconteceu que saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até que ele entrara na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um na sua porta de sua tenda. E falou o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer amigo que fala com o outro. Depois
tomavam o arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servo, nunca se apartava do meio da tenda. Nós temos 3 exemplos, 3 fases aqui de Moisés. Um, que ele era um guerreiro. O outro, que ele estava no monte de Deus junto com Moisés. E a terceira, que ele não se apartava da tenda. Quantas vezes nós nos apartamos da tenda do Senhor? Nos apartamos das pessoas que, na realidade, vão nos fazer crescer. Ou damos ouvidos às pessoas que nos levam para o mau caminho, né? Então, Josué, ele foi um servo extremamente obediente. Ele era obediente ao que Deus falava e ele era obediente a Moisés. Então, precisamos dar ouvido às pessoas que são relevantes na nossa vida. Toda essa experiência foi um preparo para o chamado de Josué. Vamos estar abrindo agora em Josué, capítulo 1. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Olha como é que já mudou, né? Antes, Deus falava através de Moisés, mas agora Deus está falando através de Josué, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, e levanta-te, pois agora, para que este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que palavra maravilhosa, ele falando com Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não mandarei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha só que palavra maravilhosa o Senhor, falou com Josué. Mas eu quero destacar aqui o versículo 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o caminho, e então prudentemente conduzirá. Quando nós somos obedientes, principalmente à palavra do Senhor, quando entendemos que a palavra do Senhor, a Bíblia, é o nosso manual de vida, quando entendemos que a palavra do Senhor é que nos conduz, a nossa vida, ela será conduzida por Deus. Aqui, Josué, eu creio que naquele momento, Josué deve ter ficado assim: poxa, Moisés já não existe mais, agora sou eu. Fui eu que andei com ele, fui eu que estive ali ao lado dele. E o Senhor me escolheu para estar conduzindo esse povo. Olha a responsabilidade que Josué estava carregando nas suas costas naquele momento. Mas ele entendeu que todo o processo que ele teve com Moisés foi necessário para que nesse momento o Senhor estivesse ali falando diretamente com ele. Porque até esse momento
ele estava sendo conduzido por Moisés. Deus ainda não tinha falado com ele. Mas a partir da morte de Moisés, Deus começa a falar no interior, né, de Josué. Isso mostra que Deus ele não põe qualquer pessoa para estar liderando o seu povo. Não é verdade? Deus não está ali, Deus não pega qualquer um em qualquer lugar, não. Deus seleciona as pessoas para estarem à frente do seu povo. E ele selecionou Josué. Josué teve um currículo antes. Josué não foi aquele cara que estava lá de qualquer maneira. Não. Josué, ele tinha um currículo. Deus poderia ter escolhido a Caleb, não é verdade? Ele não estava junto com Josué, lá espiando a terra, não era um dos 12 espias lá na terra? E somente Josué e Caleb olharam a terra e falaram que aquela terra era boa, que os gigantes que estavam ali, eles poderiam vencer. Ele poderia ter escolhido Caleb, mas ele escolheu a Josué, porque Josué tinha um currículo. Josué, ele era um guerreiro, ele batalhou contra Amaleque. Ele foi um grande guerreiro, ele foi à frente da batalha e conseguiu derrotar o seu inimigo. E ele foi um servo de Moisés. Não é verdade? Ele esteve com Moisés. Ele estava ali junto com Moisés. Ele via o que Moisés via. Ele fazia o que Moisés fazia. Então, nada mais justo do que uma cópia de Moisés estar à frente do povo de Deus. Não é? Estar à frente daquele povo hebreu. E o Senhor, ele tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. Um dos grandes atributos de Josué foi com relação a lidar com o povo. Ele sabia falar com o povo. Ele sabia lidar com o povo. Como eu disse lá atrás, que ele era uma tipologia de Cristo, o que Cristo faz? Cristo sabe falar com o povo. Cristo, ele vai no individual. Cristo vai no coração de cada um. E Josué, ele não era diferente. Ele estava ali na frente de batalha, ele era um general. Então ele conhecia muito bem os soldados dos quais ele estava liderando. Ele conhecia a intimidade de cada um. Porque um bom general, ele sabe, um bom líder, ele conhece intimamente os seus liderados. Por isso que Josué foi um dos grandes homens, um dos grandes líderes que tem na nossa Bíblia. E Deus tem nos conduzido a isso também. Grandes líderes chegam ao final de suas obras, assim como Josué, que pôde entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele foi obediente. Ao longo da nossa vida, existem muitas coisas que nos fazem escorregar, mas nós entendemos que podemos levantar. E Josué, ele é um grande exemplo, não é verdade? Ele é um grande exemplo que nós podemos seguir, de uma pessoa com retidão diante de Deus. Uma pessoa que olhou para a vida da outra e disse assim, não, eu vou seguir esse cara, assim como ele seguiu a Moisés. Então, queridos, se vocês tiverem alguém, alguma pessoa que você olhe para a vida dela e fale assim, não, essa pessoa eu posso seguir, porque ela tem uma vida de integridade com Deus, siga-o, não perca tempo, não perca a sua juventude, a sua adolescência com pessoas vãs, com pessoas que não vão te levar para lugar algum. Isso é um conselho que eu dou, não sei se vocês vão me obedecer, adolescentes, não sei se vocês vão me obedecer, mas ouçam os seus pais, sabe? Às vezes eles falam coisas que não nos agradam, mas pode ter certeza que são as coisas mais certas que eles falam para suas vidas. E quando a gente obedece, pode ter certeza que tudo vai dar certo na nossa vida. Vamos finalizar a nossa aula de hoje com uma oração. E eu vou pedir ao Senhor para que esteja conduzindo os nossos corações à obediência, porque é a obediência que nos leva a um caminho bom. Se Cristo obedeceu ao Pai, né, se sendo conduzido a uma cruz, por que nós
não vamos obedecer. Espírito Santo de Deus, te dou graças, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Que os nossos corações, Pai amado, possam estar retos diante da sua presença. Que nosso foco, Pai amado, possa ser obedecer, Senhor, a tudo que o Senhor nos ordenar. Toma, Pai querido, as nossas vidas nas suas mãos. Que possamos ser sensíveis ao ouvir, Senhor, o falar do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que possamos ser levados, ó Pai, pelo Teu Espírito ao bom caminho, ó Deus. Essa é a oração que eu te faço, te agradecendo em nome de Jesus. Ficamos por aqui, até a próxima.